Olá, amigos do YouTube, tudo bem? Hoje o nosso assunto vai ser sobre como fechar as laterais do ônibus. Cada pessoa tem uma opção. Um quer fazer de vetroresina, outro de ACM, outro acaba usando as chapas de alumínio. E eu optei em fechar as janelas com lã de vidro. Então a minha ideia é fazer as fibras, né, na medida, cortar o molde da janela e vir fechando uma a uma. Então eu gostaria que após a vinheta vocês acompanhassem o processo como eu estou fazendo. Até mais! Para vocês entenderem um pouco o processo de laminação de fibra, como eu estou fazendo, então veja bem, eu estou aproveitando aqui três partes que eu tirei do ônibus, né? Uma janela lateral e aquelas duas divisórias que tinha na entrada do ônibus. Colei com uma fita adesiva, né? Uma fita transparente, aqui ó, e fiz a junção. Como a janela eu vou precisar de mais ou menos 86 centímetros de altura, né? E 86 centímetros de altura não é o que eu tenho do vidro, então eu decidi fazer ela em duas etapas. Então, para vocês entenderem, aqui eu coloquei uma fita crepe, né, uma fita crepe aqui, daqui para lá outra, aqui outra. Então eu vou ter aqui 44 por 1,66, tá? Então esse é o tamanho que eu vou estar usando. Depois eu vou estar juntando duas delas, eu vou cortar justinho, encostar, e aí eu vou estar colando. Então como é que a gente faz para que ela não grude, né? Então veja bem, a gente tem aqui um produto, né? Então esse produto aqui é chamado de desmoldante. Então a gente pega esse produto, é como se fosse uma cera, ó. E aí o que você faz? Você vem aqui na parte que você vai aplicar, ó, e como se você estivesse encerando. E isso você vai fazendo em toda essa parte aqui que você vai estar trabalhando. Depois você recorta, né, a chapa, a lã de vidro que você vai usar nessas dimensões, coloca, espalha ela em cima e aí vem com o preparado da resina e vai aplicando. Aí faz uma camada, duas camadas, três camadas e aí no final você tem o resultado daquilo que você quer. Ok? Então vamos ver como é que fica isso aqui depois de pronto. Bom, depois de 3 demãos, né, dessa fibra, a gente deixa de um dia para o outro, lembrando que como é que faz o processo de catalisação. Então, para cada 100, né, 100 gramas, 100 ml que você usa do produto, você vai colocar 35 gotas. Então, a proporção na balança 100, aí quando der lá 100, você tira e põe 35 gotas. Bom, depois de pronta, o que é feito? Então você vem aqui, ó, e começa a forçar aqui. E aí você começa
a despregar ela do fundo. Então, tá meio difícil aqui para estar fazendo, mas você vai descolando ela assim, ó. Então vou dar uma parada aqui só para me poder tirar ela e já mostro para vocês como é que ficou. Bom, aqui tá ela já solta, ó. Então esse aqui é o lado que vai ficar para dentro e esse daqui, virando ela, esse aqui é o lado que fica para fora, então ele fica lisinho. Nas emendas, olha, né, onde tinha a fita, ela fica com o desenho da fita. Aí aqui a gente vai passar uma lixinha, passa um pouco de massa poliéster, né? Dá uma quebrada na lixa, aqui é a mesma coisa. E aí você tem, olha, uma laminação perfeita. Então qual é a ideia aqui agora? É cortar aqui, ó, fazer um corte perfeito aqui nessa. Na outra, a mesma coisa. Colocar uma do lado da outra, né? Emparelhar a outra aqui. Colocar algumas travinhas para nivelar. Depois eu mostro como é que eu faço isso. Depois a gente vira ela e resina essa com a outra. E vai emendar uma na outra. A parte que vai ficar aparecendo é a parte de dentro, não tem problema nenhum, porque depois vai vir o acabamento e vai tampar. O importante é a parte de fora não ficar aparecendo nada. Então aqui está metade, né, de uma dessas janelas grandes, ó. Então ela tem um pouco mais que esse tamanho para poder vedar ela todinha. Então aqui está metade, 44 por 1,66, a outra 44, depois eu vou tirar um lado, eu vou precisar de 86 centímetros. Então aí vai dar ela legal, ok? Então vai acompanhando aí que eu vou mostrando as etapas da laminação para vocês. Bom, agora eu aproveitei uma fita, ó, que está aqui, né? E aí o que eu fiz? Eu demarquei em cima dela para ficar mais fácil para enxergar, ó. E agora eu vou fazer esse corte reto aqui para retirar essa borda. Aqui já está, ó, as duas peças eu cortei, deu acabamento ali no meio, encostei uma na outra. Agora eu vou colocar pequenas tirinhas aqui, ó, assim, em vários lugares, né, até chegar lá embaixo, para fixar ela assim, ó, retinho aqui. Então isso a gente pega a própria tirinha de fibra, né, e cola com um bastão de cola quente. Depois disso feito, a gente vira ela do outro lado, que é o lado que a gente vai resinar. E aí a gente vai aplicando a resina. Então, vou mostrar para vocês como é que é essa etapa. Existem alguns tutoriais no YouTube que ensina como fazer isso, olha. Então você pega um pedacinho de fibra de vidro, reforça ela aqui e assim vai fazendo sucessivamente. Então o que acontece? Aqui fica reto, né? Porque ela acaba dando esse processo de união. Então agora é só esperar secar um pouco, virar e resinar ela, ok? Então vamos esperar um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente continua. É assim que fica, ó. Eu coloquei a manta até lá embaixo, ó, e já vim resinando, até uma boa parte resinada. Agora eu vou terminar essa parte aqui, depois eu coloco mais uma por cima, né, para ficar bem resistente, e a emenda está feita, ó. Então é isso, ó. Tá dando para ver lá onde está a marca, né, ainda tá úmido, e agora eu vou dar continuidade para terminar isso aqui. Aí vai ficar uma peça inteira da janela pronta. Depois é só eu virar ela do outro lado,
dar o acabamento em alguns lugares com a massa de poliéster e ela já está pronta para mim fazer o desenho da janela, recortar as bordas, né, para deixá-la perfeita para encaixar lá e colar, tá bom? Então é mais ou menos isso. Vou acompanhando aí para ir ver o restante das etapas. Bom, aqui já está com as duas demãos, ó. Então o meio já foi reforçado de fora a fora. Agora é só esperar secar para depois virar ela do outro lado e fazer aquela aplicação da massa sintética. Então, a hora que eu for começar a fazer a outra etapa, né? Agora tem que esperar essa daqui secar, aí eu mostro para vocês. Bom, como eu tinha falado nos vídeos anteriores, eu iria estar tentando fazer, né, os fechamentos laterais. Então, entre colocar uma placa de ACM de fora a fora ou uma vetro resina, eu optei em fechando janela por janela. Conversei com alguns funileiros aqui na minha região e eles me deram algumas ideias, né, de alguns materiais que eu poderia estar utilizando. Então, isso daqui foi feito em cima de uma peça de vidro, ó. Isso aqui é a fibra de vidro, extremamente lisinha, né, que é o lado que vai ficar para fora. Então, eu peguei uma peça de vidro, coloquei nessa peça de vidro um desmoldante para que a resina não grudasse nela, né? E aí eu comecei a fazer as camadas de fibra de vidro. Então fui colocando a manta e olha o resultado. Um resultado muito bom, bem lisinho. Se fosse do outro lado, eu estaria machucando minha mão, né? Porque as ferpas que ficam, né? Mas esse aqui é o lado que vai ficar para fora. Então depois aqui no meio eu vou dar um acabamento, ó. Foi o único friso, porque aqui é uma emenda de um vidro com o outro, né? Então eu acabei colocando uma fita adesiva para poder dar os dois vidros ficarem iguais, mas aqui é só dar uma massinha agora e eu consigo dar um acabamento legal. Eu dei 3 demãos da manta e isso equivale, segundo o fornecedor da manta, me dá em torno de 3 milímetros, 3 milímetros e meio de espessura. Ela fica de uma certa forma rígida e mais flexível. E aqui está outra, também, as duas prontas, né, para serem utilizadas. Essas duas aqui eu vou estar usando para fechar esse vidro traseiro aqui, ó. Então eu vou estar retirando essa janela aqui, vou fazer a estrutura primeiro, né, porque ela vai ser obrigado a cortar aqui, por causa da janela, para minha janela não ficar em cima do guarda-roupa e nem na parede que vai dividir com outro quarto. Aí a gente vai cortar ela aqui. Então essa janela eu vou estar retirando e a peça já está pronta. Depois que eu estruturar ela com metalon, eu vou estar modelando ela ali, né, e deixando ela exatamente para encaixar e o lado de fora ficar rente com a lataria do ônibus. Então depois, conforme eu for fazendo isso, usando um paquímetro ou milímetro para poder estar medindo, né, a espessura da fibra com o vão que eu tenho que deixar do lado de fora, a distância do metalon, para que ele encaixe e fique retinho, para que não fique nem saltado para fora e nem aprofundado para dentro, fique exatamente no lugar. Mas aí eu vou mostrando para vocês como é que fica isso depois. Vamos dar continuidade então. Aqui está a placa laminada. Aí depois dela laminada, como eu disse para vocês, que tem que dar um acabamento, né? Então eu passei a massa de poliéster, ainda falta eu dar uma lixada, mas eu queria que vocês vissem como é que fica, ó. Então eu fiz todo o contorno,
Olha, do outro lado, indo para o lado de cá, novamente o outro contorno, e lá embaixo o outro. Aqui do lado, olha, está a outra placa, ainda bruta, sem fazer todo o recorte. Agora essa não, essa já está no jeito, praticamente agora é só lixar, né, onde eu apliquei, ó, para dar o acabamento. Então tem que ir dando uma lixadinha, aqui é a emenda de 2 placas de vidro, como eu tinha colocado lá, né, que eu usei a janela de vidro, fiz a moldura nela, tive que colocar uma tira no meio para poder dar o acabamento legal, e fiz. Então agora ela já está cortada, só falta eu dar essa lixada nela e já está preparada para ir lá para o lugar. Então ela entra, né, exatamente aqui, ó. Então, ó, contorno aqui, o contorno ali, o contorno lá e lá embaixo, só que ela vai do lado de fora. Então já foi deixado aqui nesse canto, ó, a diferença de 3 milímetros, que agora vai vir uma dupla face aí para colar ela, e depois eu vou encaixá-la. Agora aqui, nessa parte, eu vou colocar uma cantoneira em todos os lados, para dar o suporte de apoio por fora. E aí ela já vai ficar pronta para receber aquela outra parte lá. Aí tá a peça, ó, numa outra visão, num outro ângulo, né, para vocês entenderem. Lá atrás está a janela que foi tirada, aqui está a base de laminação de fibra que vai lá para o lugar. Então, onde está a massa ali, depois eu vou dar acabamento, aí eu vou colocar ela lá naquela parte e pronto. Aí já vai estar uma janela fechada. E assim eu vou indo janela por janela. Como eu optei em não fazer de ACM ou de vetroresina, esse é o trabalho. Então, para fazer uma janela dessa, me saiu um pacote e meio de fibra de vidro. Eu paguei R$ 23 no pacote. Então, dá 23 com 11 e meio, então dá 34, né, e 50. Mas a resina eu paguei R$ 25 o quilo. Eu também usei 1 quilo, 250 mais ou menos dessas. Foi, cada mão foi 150 gramas, 150, 300, 450, eu fiz uma. Tem mais ou menos, vamos jogar 2 quilos. Então 2 quilos deu R$ 50, com 34, então eu gastei R$ 84 para fazer essa peça. Então vamos imaginar que eu vou fazer 8, vai dar em torno de uns R$ 700 para fazer as 8 janelas, né? 4 de cada lado. Ou um pouquinho mais, vamos fazer 10, né? Então vai dar aí em torno de uns R$ 800. Acredito que é bem mais em conta do que se eu fosse fechar os dois lados de ACM. Bom, assim a gente vai dar por encerrado essa etapa, né? Espero que eu tenha orientado vocês, ajudado a entender um pouquinho como é que eu estou fazendo esse processo. Espero que vocês tenham gostado das dicas
e gostaria que vocês clicassem lá deixando um joinha. Isso é muito importante para o canal, para que eles possam entender que o conteúdo que eu estou colocando aqui acaba sendo importante e relevante para vocês. Então, deixe lá seu joinha, compartilhe com algumas pessoas e aí a gente vai cada vez mais aumentando esse canal. Obrigado e até a próxima.